Graça e na paz do Senhor Jesus. Obrigado por estarem conosco a cada domingo. A gente está aqui para transmitir um ensinamento da palavra de Deus com o objetivo de produzir edificação no corpo de Cristo. Ainda estamos vivendo o isolamento social e não queremos deixar de crescer só porque estamos numa época de exceção. Mas a nossa oração é que as coisas vão encaminhando para aquilo que é a vontade de Deus, e é isso que verdadeiramente importa para nós. Estamos estudando nesses domingos um dos nossos materiais de discipulado chamado Leite e Mel. São 10 aulas de aconselhamento para novos convertidos. O ideal é que sejam ministrados nas primeiras semanas, nas primeiras horas da sua conversão, já se iniciar uma visita, um contato, e iniciar essas aulas, uma a cada semana. Isso vai dar uma estrutura de crescimento espiritual muito grande e tirar muitas dúvidas que, às vezes, depois de anos, é que as pessoas vão descobrir que poderiam ter sido melhor se tivessem sido orientados no começo. Então, essas aulas visam isso. Esta é a 8ª aula, né? É 8 das 10 que nós vamos estudar. E hoje nós vamos estudar sobre discernir a vontade de Deus. Todo mundo fala que tem vontade de fazer a vontade de Deus, quer saber a vontade de Deus, quer andar na vontade de Deus. Inclusive no Pai Nosso, né, nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como vamos fazer a vontade de Deus se nem sabemos que Ele tem uma vontade para conosco, para comigo? E tem. Deus tem um plano, tem um propósito, tem objetivos para cada um dos seus filhos, e à medida que a pessoa nasce de novo, assim que ela nasce de novo, ela já está entrando para o propósito eterno de Deus. Quanto mais cedo a igreja facilitar que ele aprenda e compreenda esse propósito, melhor, e mais tempo ele vai investir nesse crescimento. Obrigado, Senhor, por nos dar essa manhã especial de podermos estudar sobre a Tua vontade, e cremos que os Teus propósitos são bons e são os melhores para nós. E agradecemos ao Espírito Santo por nos guiar a essas verdades que estão na Tua palavra, e podemos transformá-la em experiências que sejam edificantes para cada um de todos nós. Obrigado por esta manhã de domingo e pelos desafios que Ele nos trará. Mas o Senhor vai andar conosco e nós somos gratos por isso, em nome de Jesus. Discernindo a vontade de Deus. Como todas as aulas, a gente começa passando os objetivos. Recapitulando, eu estou fazendo aqui como se fosse uma simulação
eu estou treinando discipuladores para fazer a lição com um novo convertido, né? Eu não estou ministrando diretamente aos novos convertidos, embora vários deles estejam nos acompanhando nessas lives, né? Mas o objetivo aqui é que, além de passar o ensinamento, mostrar ao discipulador ou conselheiro como ele deve proceder nessas aulas, né? Então, essa aula tem um objetivo, né? Para discernir a vontade de Deus. Os 4 objetivos, é ensinar que Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós, os seus filhos. Segundo, mostrar os benefícios que obtemos quando vivemos perfeitamente de acordo com a sua vontade para nós. Terceiro, mostrar as promessas de Deus relacionadas com o conhecimento da sua vontade para a nossa vida. E 4, ensinar algumas atitudes práticas pelas quais podemos discernir a vontade de Deus para nós. Toda semana a gente faz uma revisão, né, com o discípulo, e aqui a gente vai verificar a caderneta de estudo devocional. Na Monte das Oliveiras, né, e nos nossos ensinamentos, vida devocional é gênero de primeira necessidade, né? Se você quiser até esquecer de respirar, você pode, mas de fazer devocional, não. Né? É porque se você parar de respirar e você morrer, se tiver com um bom devocional, você chega no céu. Se você estiver respirando bem, mas sem um bom devocional, você pode enganchar pelo caminho. Então, devocional é prioridade de vida cristã, né? Você não vai encontrar um cristão de grande maturidade, de grande crescimento, desenvolvendo na vida com Deus, que não tenha uma regularidade na sua vida devocional. Quando você vê alguém pedindo oração, eu estou atribulado, estou sendo perseguido, estou sendo tentado, eu estou fraco, você pode atirar em cima do alvo. Pergunta, e como é que está a vida devocional? Você vai descobrir que é o primeiro ponto que é negligenciado. Então, verificar a caderneta que nós demos para ele, ou falamos para ele providenciar na primeira aula, e a cada semana temos verificado e conferido, né? Segundo, recapitular a lição anterior. A lição anterior foi sobre tentação. Todo cristão passa por tentações. E aprender a vencer, então, é fundamental. Se todo mundo vai passar por isso, então todo mundo precisa aprender os mecanismos para se precaver e se defender. Podemos perguntar-lhe, você ainda lembra o que é tentação? Qual foi a definição de tentação que nós demos? Lembra, tentação é pecado? Terceiro, quais são as principais fontes de tentação? Nós falamos de três fontes de tentação. E uma quarta pergunta, quais as condições que a Bíblia nos aponta para obtermos vitória sobre as tentações? E também responder quaisquer perguntas ou dúvidas que ele teve durante a semana, né, após o último encontro, e o que nós podemos fazer para ajudar. E depois, né, entramos na aula de hoje, que é discernindo a vontade de Deus. Um dos benefícios da nossa salvação em Cristo é a promessa de orientação que temos da parte de Deus. Depois de salvo, Deus promete nos orientar constantemente, diariamente, em muitas ou todas as situações da nossa vida. Já não somos mais vítimas do acaso, nem dependemos de nossos limitados recursos no planejamento do futuro, né? Eu costumo dizer que o futuro é incerto, é imprevisível e sempre opaco. E o pior de tudo, o futuro insiste em ficar no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, mas servimos a um Deus que não tem problema com presente, passado e futuro. Então, saber a vontade dele e conhecê-la, isso nos ajuda muito, nos orienta muito sobre os passos seguintes. Agora, podemos ter certeza que há possibilidade
de termos uma vida abundante com um propósito certo. O objetivo dessa lição é levar o novo convertido e quem já está há mais tempo, né, na casa, a dirigir a sua vida de acordo com a vontade de Deus para ele. Então, há um plano de Deus que é geral para a nossa vida. Ou seja, todos precisamos andar e passar e fazer essas mesmas coisas, né, que dá tudo certo. Todos passamos por isso e depois tem as coisas específicas, mas a vontade geral de Deus. Jeremias 29:11 diz: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja para a sua vida, para a sua carreira? Você quer terminar bem? Você quer terminar muito bem? Ou você pensa que vai terminar fracassado, vai terminar derrotado, você vai estar... Então, Deus quer te dar o fim que você deseja. Então, planeje, deseje um fim excelente. Na nova versão, na transformadora, fala: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Nesse sentido, eu quero ter um bom futuro. Romanos 12, 1 e 2 é um dos textos mais clássicos sobre a vontade de Deus para os cristãos. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12, 1 e 2. Esses versículos representam um belíssimo quadro da vontade de Deus para a vida de cada cristão. Seu plano para a nossa vida nunca foi e não é para o mal, mas sim para o nosso bem. Temos a esperança de um maravilhoso futuro como filhos de Deus, tanto na vida presente, né, na vida material, na vida cotidiana, como na eternidade, no plano espiritual, né, onde já estamos desde o novo nascimento. A vontade de Deus para a nossa vida, como está revelado em Romanos 12, 2, apresenta 3 elementos, digamos, básicos. Primeiro, é um bom plano. É um bom plano. Fala ali que para experimentarmos a boa, vontade de Deus. Isso repete o que Jeremias 29:11, e os dois textos são bem harmônicos. Jeremias 29:11 fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejam, o futuro que desejam. Então, o plano de Deus é um bom plano para nós. O segundo item que Romanos 12, 2 apresenta é que é um plano agradável, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus para nós. Tem muitas coisas na nossa vida que são boas, mas não são agradáveis. Tem coisas que fazemos, que comemos, medicação que nós tomamos, que é excelente, que é muito bom, mas vai me falar que é bom. Alguém aí já tomou Bezetacil? É muito bom o remédio, mas é agradável tomar? Então, veja bem, a vontade de Deus, além de boa, ainda é agradável. Então, Deus sabe como fazer as coisas. E uma terceira verdade de Romanos 12, 2, é que é um plano perfeito.
É a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Aqui tem até aquela ideia de feito sob medida. A vontade de Deus não foi feita para uma outra pessoa e a pessoa não quis ou largou, aí Deus falou, está sobrando essa aqui, eu vou te encaixar nela. Não, não é. Deus criou cada um de nós, né, artesanalmente, planejado, feito à mão, e o plano dele é exclusivo para cada um. Então, se a gente deixar essa vontade de Deus não acontecer na nossa vida, nós vamos viver uma alternativa, criada talvez por nós mesmos. Não é que vamos ser amaldiçoados, ou não vamos mais acertar, não é isso. Mas o que seria bom, perfeito e agradável, passa a ser mais difícil, passa a ser um pouco mais complicado, com um pouco mais de desgaste, né, e sofrimento. E às vezes sem nenhuma necessidade. O plano de Deus para a nossa vida é um plano totalmente perfeito, para que se alcance o máximo de produtividade e realização pessoal. Qualquer outro plano é inferior a este. O plano de Deus não diz respeito apenas à nossa carreira, mas a todos os aspectos da nossa vida. Deus não quer que você seja apenas um bom profissional na sua área, na sua carreira. Deus quer que você seja um bom profissional, bem-sucedido no seu trabalho, bem remunerado, altamente produtivo ali, as pessoas gostem de você ali, você goste das pessoas, o ambiente do seu trabalho seja maravilhoso, que você tenha uma família maravilhosa, onde todos se encaixam, onde todos cooperam, participam. Deus quer que você faça parte de uma igreja, né, adoradora, uma igreja dinâmica, viva, onde você está inserido, onde você contribui, onde você influencia e também é influenciado. Deus quer que você seja um cidadão abençoador na sua cidade, na sua comunidade. Em tudo que você planejar, em tudo que você fizer, de tudo que você participar, o projeto de Deus é para que aquilo ali seja o melhor possível. Entendeu? Às vezes as pessoas pensam que a única coisa que interessa para Deus na nossa vida é ir na igreja e cantar, e orar, e entregar dízimo. Isso não é verdade. Deus não se liga tanto em nenhum único detalhe da nossa vida. Ele nos quer como um todo. Ele nos comprou como um todo, e o plano dele abrange o todo da nossa vida, né? Então, o plano de Deus não é só para a carreira, mas é para a vida toda. É muito bom que o novo convertido comece a descobrir o plano de Deus para a sua vida, logo no início da caminhada, do seu crescimento espiritual. Aí ele já cresce, né, fazendo exatamente aquilo. Às vezes eu penso nisso como uma pessoa com poucos recursos que adquire um terreno e planeja construir a sua casa. Como ele tem poucos recursos, ele vai fazer um edícula, aqui em São Paulo chamamos edícula, em alguns lugares chamam um barracão, alguns cômodos, e ele faz no meio do terreno lá e fica morando. Passa os tempos, ele vai melhorando de vida, aí ele quer ampliar. Aí ele tem que desmanchar um punhado de coisa para fazer de novo, porque fez no lugar errado. Então imagina se ele faz uma planta já desde o começo. Tudo que eu vou construir vai ser aproveitado em todo o tempo. Nunca vai ser preciso desmanchar e refazer e começar de novo. É só ir ampliando, melhorando. Quando terminar, é uma big casa, é uma senhora casa. Talvez ele vai gastar 20 anos, 30 anos para chegar naquela conclusão. Mas ele nunca teve que começar de novo e refazer. Então, se a pessoa descobrir a vontade de Deus para a vida dele, é claro que agora, como novo convertido, no começo da carreira, ele não vai saber tudo o que vai acontecer quando ele tiver 10 anos de maturidade, quando ele tiver 20 anos, onde é que ele já vai estar. Ele não tem a menor noção disso. Mas se ele sabe que Deus tem um plano bom, agradável, perfeito, encaixado para ele, as poucas coisas que ele já vai fazendo agora, já vai fazendo planejado, sabendo que Deus vai lhe dar crescimento e ele vai poder estruturar bem, né? Quem quer construir um edifício de vários andares, a primeira preocupação legítima dele deve ser fazer uma base que suporte quantos precisar.
Se depois ele só construir um ou só o térreo, não tem problema nenhum. E se ele construir 10 andares, está tranquilo. Imagina, faz alicerce para um andar e depois o cara tem grana para construir 10, ou desmancha tudo e começa outra vez, ou então já tem pronto. Então é isso que a gente chama de viver a vontade de Deus. Você já parte sabendo que a coisa pode crescer bastante, né? Vamos ver algumas promessas de Deus relacionadas com o crescimento, né? Aliás, com o discernimento da vontade de Deus. Discernir é perceber, captar os detalhes, né? As informações que estão ali, né? Quem gosta de assistir seriados, por exemplo, Sherlock Holmes, por exemplo, o que intriga na gente ao ver aquele personagem é a capacidade de perceber detalhes que ele tem num olhar único. Ele vê a pessoa e em 1 minuto de conversa, ele fala tanta coisa, de onde a pessoa é, o que ela fez, o que ela acabou de comer, né? Ele vê o estado do anel do cara, ele sabe se o cara é casado há muitos anos, há poucos anos. Ele tem um olho com uma capacidade de perceber e discernir os detalhes impressionante. Claro que aquilo é uma ficção. Mas discernir tem a ver com isso. Você bate o olho e você já percebe para que lado que deve seguir, né? A pessoa não fica em dúvida. E agora? Para cá, para cá, para cá. Então, Deus, né, tem promessas na sua palavra relacionadas com o discernimento da sua vontade. A Bíblia contém várias promessas relativas ao discernimento da vontade de Deus. E seria e será muito bom que o novo convertido entenda, né, essas verdades. Primeira delas, por exemplo, Deus promete nos dar uma orientação e direção definida. Não é confuso. Será que é? Será que não é? Pode ser essa ou aquela? Não, é definido. Quando procuramos saber a vontade dele em determinada questão, não precisaremos contentar-nos apenas com uma orientação vaga, né? Ele orienta definidamente. Isaías 30, 20 e 21, o profeta disse o seguinte: vocês verão seu mestre com os próprios olhos, e seus ouvidos ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Não importa para onde você vai, a direção certa é essa, o caminho certo é isso, né? Vá por aqui. Deus sempre vai te orientar. Uma voz, que pode ser a sua própria palavra, vai te dar a direção correta para você seguir. Segundo, Deus promete nos dar sabedoria para discernirmos sua vontade. Deus promete te dar sabedoria. É normal você chegar, né, para tomar uma decisão e você não tem a menor noção. E aí você ora, busca a paz interior e de repente você toma uma decisão tão tranquilo e realmente tomou a decisão certa, né? No momento certo, Deus nos dá sabedoria para discernir. Ele não está tentando esconder os seus desígnios, né, os seus planos de nós. Pelo contrário, Ele está querendo revelá-los a nós. Deus está mais desejoso do que nós, né, que nós conheçamos os seus planos, né, do que encobri-los. Algumas pessoas pensam que Deus gosta de mistérios. Então Ele embaralha tudo e joga para você descobrir, né? Ele gosta de brincar, de montar quebra-cabeça, né? Ou enigma, charadinha. Então ele joga lá e você tem que se virar. Quem achar ganha o prêmio. Não é assim, né? Deus não lida com essas coisas, né? Embora existam condições que precisam ser satisfeitas para que saibamos a vontade de Deus, podemos estar certos de que Ele a revelará a nós se perseverarmos em buscá-la. Colossenses 1:9, por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. O apóstolo São Paulo falando para os cristãos de Colossos, né? Nós não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade
e também sabedoria e entendimento espiritual. Paulo orava para que os cristãos daquela cidade, por extensão todos nós, né, tenhamos pleno conhecimento da vontade de Deus e também sabedoria e discernimento espiritual. Tiago 1:5, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso, e receberá, ele não repreenderá por pedirem. Então, se você acha que não sabe muito, peça a Deus, ele lhe dá sabedoria. Terceira coisa, Deus promete operar em nosso interior para fazer com que desejemos realizar a sua vontade. Inicialmente, às vezes a gente pensa, nossa, o que Deus exige da gente na sua palavra é muito alto, é muito espiritual, eu nunca vou conseguir isso, eu nem gosto dessas coisas. À medida que você começa a andar com Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o próprio Deus, coloca no coração da gente o prazer de fazer e viver aquilo que é a vontade dele. Aquilo que você jamais imaginou, ter na sua vida, agora você vai fazer com muita alegria, com muita satisfação. Por isso que os cristãos verdadeiramente conhecedores da vontade de Deus não são pessoas frustradas, tristes, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pelo contrário, a gente tem plena liberdade, total liberdade, apenas aprendemos a fazer as escolhas corretas. Aprendemos a fazer as escolhas que são mais produtivas, mais prazerosas, e que constrói aquilo que nós acreditamos ser ideal para todos nós. Uma terceira coisa, Deus promete operar no nosso interior, é esse item que eu estou falando, para a gente ter prazer. Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus quer que eu faça uma coisa, Ele me orienta a fazer aquilo e me dá prazer em fazer aquilo. A princípio eu olho assim, mas eu nunca gostei disso. Aí a gente começa a fazer e percebe, não, é muito prazeroso, é muito produtivo, é muito gostoso. Deus, efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Essa nova versão fala, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Uma quarta coisa, Deus promete advertir-nos, chamar a nossa atenção quando nos afastamos de sua vontade. Estamos andando, fazendo a vontade dele, de repente começamos a nos desviar desse plano original, pegar um atalho, surge uma oportunidade de ouro. Na semana passada chamamos de tentação. Você é tentado a pegar um atalho, é tentado a fazer algo que não é exatamente aquilo que é o melhor de Deus. Então, aí Deus nos chama a atenção. Ele vai nos advertir, mas a decisão vai ser sempre nossa. Ele nos deu um recurso que atua como uma salvaguarda, uma proteção, e é a paz de Deus em nosso coração. Quando perdemos a paz interior, nosso coração fica ansioso, fica agitado, nossa alma fica inquieta, não conseguimos dormir direito, o sono fica agitado, você perde o apetite, você fica incomodado em qualquer lugar, e alguém fala, mas está acontecendo alguma coisa com você? Você está estranho, o que está acontecendo? Então, quando perdemos a paz, precisamos parar e procurar descobrir se estamos errando no que diz respeito à vontade de Deus. Será que eu saí do centro da vontade de Deus? Essa paz é o fator decisivo para recebermos ou para sabermos se estamos ou não fazendo a vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, ficamos em paz, o nosso coração fica em paz, fica tranquilo, nossa alma fica descansada. Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo,
e sede agradecidos. Né? Olha bem, seja a paz de Cristo o árbitro, aquele que regula, aquele que faz a mediação, né? Ele arbitra, está certo, está errado, agora sim, agora não. Né? Seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, a essa paz, né, nós fomos chamados em um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Né? E devemos ser gratos. Na nova versão transformadora, permitam que a paz de Cristo governe seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Sejam sempre agradecidos. Passos para se saber a vontade de Deus. O que é que eu faço efetivamente, né, para saber se eu estou na vontade de Deus, se tal coisa é ou não a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida? São passos bem simples, mas muito práticos, né, que você vai ter. Então, primeira coisa, você deve apresentar o seu corpo ao Senhor em sacrifício vivo e agradável a Ele. Ou seja, você vai se consagrar. É muito interessante que essa expressão usada por Paulo aos Romanos, ele reflete aquele ensinamento, aquela doutrina, de que a pessoa é um espírito. Nós somos um espírito. Eu sou um espírito. E esse espírito tem uma alma que o identifica, que o qualifica como pessoa. E esse espírito e essa alma moram num corpo. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, de camisa amarela, sentado na frente de vocês, não é o Jason. Vocês estão vendo o corpo do Jason. Jason mora aqui dentro. Então, o que o texto de Romanos 12 fala é que o Jason deve oferecer, deve colocar esse corpo num sacrifício vivo e santo e agradável no altar de Deus. Né? Então, não trate o seu corpo como sendo a pessoa. O seu corpo é a casa onde a sua pessoa mora. Né? Alguns moram numa casa bem econômica, igual eu, né? Outros moram numa casinha bem maior, né? Uns moram em casarão, né? Mas o nosso corpo é apenas a nossa casa, o templo onde nós moramos. Romanos 12:1, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo, olha aí, a pessoa entrega o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Você, com as suas faculdades em plena ordem, consciente, consagra a sua vida, o seu corpo, submete os membros do seu corpo à obediência, à palavra e à vontade de Deus. Isso é um culto agradável a Deus. Você não faz porque a sua religião manda. Eu faço porque todo crente tem que fazer. Eu leio Bíblia porque todo crente tem que ler Bíblia. Não. Você adora a Deus consciente de que o que eu estou fazendo é para a glória dEle. Essa é a minha fé e é por isso que eu me comporto dessa forma. É importante que o novo convertido se certifique que está cheio do Espírito Santo. Veja bem, desde a primeira lição eu falei para vocês, esse é um tema que nós vamos repetir em cada uma das 10 aulas de aconselhamento. A pessoa precisa ser e estar cheia do Espírito Santo para uma vida verdadeiramente vitoriosa. Então é importante que o novo convertido se certifique que está cheio do Espírito Santo, pois é isso que o torna receptivo à vontade de Deus. A vontade de Deus, né, de Deus Pai, de Jesus Cristo, que nós chamamos de Deus Filho, e a vontade do Espírito Santo, que também é Deus, e o Espírito Santo mora em você, então a vontade do Pai, do Filho, né, conferir, bater com a vontade do Espírito Santo que está em você é muito grande. Elas se encaixam muito bem. Né? Então, quando a gente se fica meio arrepiado, arredio, eu estou sem paz, é porque o que Deus quer encaixar na sua vida não está encaixando, porque você está fazendo alguma coisa, você está em alguma posição onde a vontade de Deus não é plenamente aceita na sua vida. Né? Então,
se a pessoa for um cristão carnal, né, o que nós chamamos de cristão carnal é uma pessoa muito novo na fé, que ainda não tem experiências, por isso ele não tem plena consciência dos valores e verdades da fé cristã, ou ele tem muito tempo de igreja, mas pouco tempo de crescimento espiritual. Ele age baseado no que ele sente, no que ele pensa, no que ele vê, no que ele toca. É uma pessoa totalmente sensorial, ele vive pelo que ele sente. Então, a Bíblia chama isso de cristão carnal, né? Então, se ele for um cristão carnal, isso impedirá que Deus lhe revele a sua vontade. Segunda coisa, estudar a palavra de Deus, não apenas ler, mas estudar, né? Ler é fazer uma leitura, dar uma lida. Estudar é você para, você lê, você anota, você pensa, você medita, você compara com outros textos, com outros ensinamentos, né, e chega a conclusões. Todo estudo leva a algum tipo de aprendizado. Se está lendo a Bíblia, mas não está aprendendo nada, então indica que não está havendo estudo, né, e aí não vai chegar a lugar nenhum. Grande parte do que Deus deseja para nós, no que diz respeito a atos e atitudes, já nos foi revelado em sua palavra. É de importância vital obter um bom conhecimento das verdades da palavra de Deus, verdades básicas, o essencial, o que realmente importa, né, da palavra de Deus. Pois ele nunca dará uma orientação que esteja em conflito com ela. Deus nunca vai nos pedir, nos mandar ou nos orientar a fazer qualquer coisa que contrarie a Bíblia. Deus e a Bíblia andam muito bem juntos. Ele nunca irá contradizer a sua palavra. Então, preciso conhecer a palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus, né? Nenhum anjo, né, nenhum ser celestial vai aparecer para você e te dar uma revelação que contrarie uma verdade que está na Bíblia. Se alguém aparecer nesse sentido, ou mesmo um pastor, um profeta, um irmão cheio do poder, de chegar te dizendo para você fazer ou agir de determinada forma, e isso contraria algum verso da Bíblia, alguma verdade da Bíblia, esquece, não faça, não siga essa instrução, porque ela é falsa. Deus não contradiz a sua palavra jamais, né? Então, quanto mais conhecimento bíblico, melhor. Olha o que Deus disse para Josué, o comandante do exército de Israel, que estava substituindo Moisés, né, na entrada do povo de Deus na terra prometida, né? Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, ao invés de parar de ler, de falar dele, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu já perguntei esse versículo aqui para dezenas e quem sabe centenas de cristãos ao longo da minha vida, dando estudo bíblico, especialmente falando sobre meditação e devocional. Quem aqui quer ser próspero? Quem aqui quer se dar bem? Quem aqui quer que todas as coisas que você faça dê certo, seja maravilhoso? Todo mundo levanta a mão. Olha o que Deus diz para Josué, para quem quer isso. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, né, o tempo todo, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Caminho da prosperidade, o caminho do sucesso, caminho de se dar bem na vida, é meditar e observar a palavra de Deus. Então, eu preciso conhecer o que essa palavra diz. Quanto mais eu leio e medito, mais eu aprendo, e é isso que eu preciso para me dar bem. Josué, 1:8, na nova versão transformadora, fala: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em
tudo o que fizer. Por que Deus daria uma promessa dessa se Ele não tivesse intenção que isso acontecesse? E olha que quem deu a dica foi Deus. Então, eu creio. Né? Eu creio que é muito válido. Agora, preste atenção. O fato de você saber esse versículo de cor não torna você uma pessoa bem-sucedida. O que torna a pessoa bem-sucedida é praticar a verdade ensinada nele. Né? Se eu falar para o Ricardo, olha, Ricardo, você saindo aqui de Guararapes e pegando na Marechal Rondon, à direita, você vai chegar em São Paulo. Só isso não coloca ele em São Paulo. Ele tem 550 quilômetros de estrada pela frente. E nesses 550 quilômetros pode acontecer muita coisa. Ele vai encontrar com muita coisa. Né? Ele vai ter que fazer parada, vai ter que abastecer, dependendo do carro. Né? Vai ter que abastecer, vai ter que se alimentar, né? Dar uma descansada, refazer, né? Para chegar lá inteiro. Então Deus fala, você quer ser bem-sucedido? Ah, eu quero. Então a pessoa pensa que tomando esse comprimido de Josué 1,8, ele já está estourando na vida. Não é assim. Esse é o mapa. Agora tem a jornada. Né? Siga as instruções do mapa. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Andar com uma lâmpada ou com uma luz iluminando é maravilhoso. Evita que a gente tropece. Mas você tem que caminhar ainda. E você vai ter que desviar dos obstáculos que a luz mostrar, que ela iluminar. Né? Então, não é simplesmente ler um versículo e ele não está cumprindo na minha vida. Né? Preste bem atenção. Terceira coisa, obedecer à orientação que já foi revelada. Se você lendo a Bíblia, orando, meditando, ouvindo uma palavra de Deus, uma mensagem, uma pregação, por exemplo, e Deus te deu uma instrução, e você entendeu que Deus quer que você faça aquilo, e você ainda não obedeceu, você ainda não fez, Ele não irá te falar uma outra coisa, enquanto você não começar a fazer aquela. Ele não vai acumulando trabalho na sua mesa, por dia que você tiver que fazer, você vai ter que fazer tudo. Não, Ele te deu uma. Se obedeceu, Ele te dá outra. Se obedeceu, Ele te dá outra. E quanto mais rápido você obedece, mais rápido tem novas revelações. Quanto mais você empaca, não vou fazer isso, eu vou resistir, ok. Deus não tem problema com o tempo. E a cada respirada que você dá, você fica mais velho. Então, o problema é seu. Nesse sentido, né, o prejuízo é todo nosso. Né? Então, obedecer à orientação que já foi revelada. É importante que o novo convertido obedeça a todas as determinações dadas pelo Senhor, conforme ele entende que ele deva fazer. Né? Isso é necessário por duas razões. Primeiro, a nossa obediência é uma prova de que desejamos compreender e obedecer toda a vontade de Deus. Às vezes nós obedecemos no começo da caminhada e às vezes na caminhada inteira. Você obedece sem ter a menor noção do que aquilo vai dar. Por que eu estou fazendo desse jeito? Não faz o menor sentido para mim, mas continue fazendo. Quem mandou você fazer sabe por que você está fazendo. E mais para frente, à medida que você segue, que você aprende a obedecer, mesmo sem você entender o quadro todo, você vê que a pessoa tem razão. E você vê que, ao ter feito daquele jeito, você economizou tempo, você evitou sofrimento, e você tomou passos muito importantes. Né? Quando a gente era, há muitos anos atrás, aí, a geração mais antiga, né, assistia aquele filme do Karate Kid, né, e essa lição era muito bem ilustrada, quando o menino pediu para aprender Karatê, e o seu Miyagi botou ele para lavar carro, pintar parede, pintar muro, e ele ficou muito bravo. Né? E não era só lavar, pintar, encerar, tinha uma metodologia certa, o modo como mexia o pulso, a direção, o velhinho era muito enjoado. E ele obedeceu e fez tudo aquilo, mas ele não entendia nada, até que ele ficou muito bravo, e foi tirar satisfação, e o seu Miyagi mostrou para ele que ele estava aprendendo Karatê muito bem. Que tudo aquilo que ele tinha feito eram os passos necessários, os exercícios necessários para a finalidade que ele queria fazer. Então, quando a gente aprende a obedecer a Deus, mesmo não entendendo o todo,
nós estamos crescendo, nós estamos progredindo na direção de fazer melhor aquilo que faremos no futuro. Então, mesmo quando não entendemos tudo, obedeça. Deus não vai te dar ordens absurdas e nem que vai te levar para situações de pecado ou negativas ou de destruição. Então, a nossa obediência é uma prova de que desejamos compreender e obedecer toda a vontade de Deus. Devemos contentar-nos com as revelações que temos, quando ainda estamos no começo delas. Só lembrando, a nova geração que vê o novo Karate Kid com o Jack Chan, a essa lição é ensinada no tira a blusa, coloca a blusa, tira a blusa, coloca a blusa. Né? E ele também não estava entendendo nada. Né? E depois o cara mostrou que a cada movimento daquele tinha uma finalidade que ele usaria na luta. Né? Então tem muitas coisas no dia a dia que Deus orienta a gente a fazer que parece que não faz o menor sentido. Isso vai me levar aonde? Depois que você amadurece, você percebe que Deus tinha razão, que a palavra de Deus, né, tinha razão. Então, a segunda razão é que devemos nos contentar com as revelações que temos, quando ainda estamos no começo delas. Não adianta Deus te jogar um punhado de revelações, te dar palavras poderosas, se você não sabe nem como lidar com elas. Enquanto você não tem maturidade, não adianta você ter informações. Informação demais, sem conhecimento e maturidade, é perigoso. Olha, um dos grandes riscos que a nossa sociedade atual corre é que as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes, têm informações demais, mas sem conhecimento e maturidade para utilizá-las. Você vê que hoje criança de 5, 6, 10 anos dá aula de tecnologia para o pai, para a mãe, para o avô. Ele sabe de coisas que nós, aos 18, 20 anos, não tinha a menor noção para que era aquilo ou o que era aquilo. Eles têm informação, mas não têm conhecimento. Eles não têm peso para discernir o que é certo e o que é errado. Informação demais, conhecimento de menos, maturidade nenhuma ainda para arcar com aquele nível de conhecimento. O que acontece? Pessoas sobrecarregadas emocionalmente e em frangalhos, em pouco tempo, estressadas, né, e tendo que fazer terapia. Né? Então, Deus não faz isso com você. Ele só vai te dando novas cargas à medida que você tem maturidade para ir lidando com aquilo. Né? Veja bem, quando Deus revelou Apocalipse para João, João escreveu fielmente o que Deus mandou ele escrever, e Deus falou para ele, tem algumas coisas aqui que você não vai entender, e deixe fechado, não é para agora, é para o tempo futuro. E por muitos anos, teólogos, bispos, líderes da igreja cristã diziam, o livro de Apocalipse nunca deveria ter feito parte da Bíblia, não faz sentido nenhum. E hoje, o que nós dizemos? Como o Apocalipse é atual, como o Apocalipse é verdadeiro. Coisas que eles jamais imaginaram. Hoje, para nós sabemos como funciona. Isso foi dito no ano 96. Né? Eu fico pensando, por exemplo, um dos primeiros grandes verdades que a gente discutia uns anos atrás. Né? Apocalipse fala que as duas testemunhas vão ser mortas pelo anticristo e vai ficar expostas lá na praça em Jerusalém, e o mundo todo vai ver. Aí todo mundo fala, como é que o mundo todo vai ver duas pessoas tiradas de uma praça lá em Jerusalém? Me diga, hoje isso é um problema? Me fala, há 30 anos atrás, era inviável. Então aquele texto era uma mentira. E hoje? Puxa vida, o cara já sabia das coisas. Ah. Então, não é porque eu não entendo que aquilo não seja verdade. Né? Um princípio muito legal da área do conhecimento, da área do saber, é que tudo que eu sei não é tudo que existe. E tudo que existe não é tudo que eu sei. Então, porque eu não sei, porque eu nunca vi, porque eu nunca testei, não significa que não é fato, não é verdade. Né? Então, o cristão tem que estar com a mentalidade aberta, né? E contentar com o que Deus já te deu de esclarecimento. Deus somente nos revela aquilo que podemos corresponder adequadamente. Para sabermos mais da vontade de Deus, será preciso que lhe obedeçamos às instruções já recebidas. 1 de João 3, 21, 22. Amados,
Se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Então, a sua consciência está em paz, está tranquila, pode continuar no caminho, pode perguntar mais para Deus que Ele vai te orientar. O coração azedou, a coisa por dentro está muito conflitada, parecendo que o mar está tumultuado. Então, alguma coisa está errada. Para e tem que voltar à tranquilidade. Terceira coisa, ou quarta coisa, na verdade, né? Aconselhar-se, né? Ou nos aconselharmos com cristãos mais maduros. Sempre tem alguém mais maduro de fé do que eu. Pode ser alguém até mais novo de tempo de igreja, mas ele cresceu mais do que eu, ele está mais apto, né? Ou irmãos que já são discipuladores, mais experientes. Então, aconselhe sempre com essas pessoas. Quando procuramos saber a vontade de Deus em certas questões, é bom consultar cristãos mais maduros, que nos conheçam, especialmente pessoas que nos conheçam. Pessoas, e eu vou falar aqui, é um pouco pesado para dizer para um cristão, mas eu vou usar esse termo. Pessoas más intencionadas, normalmente ele gosta de se aconselhar com quem não o conhece de jeito nenhum. E ele chega para a pessoa e diz, o que você acha disso? Aí a pessoa tece um comentário, dá uma opinião, e ele fala que as pessoas estão concordando com ele. Né? É bom se aconselhar com alguém que conhece você, conhece sua vida, conhece suas atitudes, e se ele for sincero e corajoso o suficiente para dizer na lata o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz, é muito melhor ainda. Então, você buscar a pessoa que concorde com você, isso não é aconselhamento. A pessoa que busca aconselhamento, ele quer saber qual é a verdade, qual é o melhor passo, e não que concorde com o que eu já estou querendo fazer. Uma pessoa concordar comigo que estou querendo fazer algo errado, não significa que se dois concordar, agora Deus vai ter que bater o carimbo em cima, porque Ele falou que se 2 ou 3 concordar, Ele vai concordar. Deus nunca vai concordar com o que é errado. Tá? Preste bem atenção nisso. A palavra desses conselheiros mais experientes, pode ser bastante proveitosa por causa do seu conhecimento da Bíblia e da sua sensibilidade à voz do Espírito Santo. Embora não devamos esperar que eles tomem decisões por nós, uma palavra deles poderá ser-nos muito útil. Provérbios 11:14 fala, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Você vê que até os presidentes de países, eles têm conselheiros, eles têm que tomar decisões que, às vezes, é uma decisão que tem que ser feita agora, e ela vai ter consequências mundiais, consequências gravíssimas, e aí ele se cerca de alguns conselheiros, e agora, o que fazemos? O que eu devo fazer? Eles não vão decidir pelo presidente, por exemplo, mas eles vão dizer qual é o caminho mais sensato. Isso assim, dá assim, isso assim, se fizermos isso assim, assim e assim, né? E isso é muito bom. Então, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros lhe dá segurança, né? É a nova versão transformadora de Provérbios 11:14. Atos 13:2 fala, e servindo eles, os apóstolos, os discípulos, né, os membros da igreja de Antioquia, e servindo eles ao Senhor e jejuando, buscando a vontade de Deus, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, no meio dessa turma toda aí, orando e jejuando, para descobrir a vontade de Deus, que ministério fazer, eu quero fulano, e eu tenho um trabalho especial para eles. Eles, amém, e já impuseram as mãos, né, nos dois, e abençoaram, e olha que trabalho maravilhoso que Paulo e Barnabé fizeram. Né? Agiram, né, sob orientação de Deus. 5, devemos ser perseverantes na oração, para conhecer a vontade de Deus. É através da perseverança na oração que obtemos o sentimento de íntima comunhão com Deus, e nos tornamos mais alerta à sua orientação, ficamos mais espertos. Né? A oração
é o meio pelo qual tiramos os fardos dos nossos ombros e os colocamos nas mãos do Senhor, né? Quando oramos, Deus nos revela muitas coisas, contudo, temos que ser pacientes e esperar que Ele nos mostre sua vontade de acordo com o tempo por Ele determinado, né? Um dos grandes clássicos disso é que Deus havia prometido para Abraão que a descendência dele ficaria escravizada numa nação, e no devido tempo Deus tirava. E esse tempo prometido era 400 anos. Né? Moisés nasceu e foi criado e foi treinado em todas as circunstâncias para fazer esse trabalho de tirar Israel de lá. E ele tentou tirar com 390. E deu errado. Como diz os jovens de hoje, deu mal. E aí só saíram com 430. Pensando hoje em milhares de anos, não é muita coisa. Mas o que você acha de, em vez de você se livrar 10 anos da escravidão, você ficar mais 30? Para quem estava debaixo do chicote, apanhando e sofrendo, aqueles 10 anos era preferível do que os 30 que acabaram tendo que fazer, né? Claro que não são datas exatas. No dia que fizesse 400 anos, tinha que sair. Mas é uma lição de quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, né, nós podemos tomar passos errados e, ao invés de abençoar, a gente atrasa, né, o projeto de Deus. Mateus 7, 7 e 8, né, Jesus ensinando, né, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Filipenses 4, 6 e 7, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Né? Então, em vez de ficar ansioso, ore, peça direção e já faça isso agradecendo pelo que Deus já tem feito até agora, e nós vamos experimentar a paz de Deus, que é maior do que a nossa capacidade de compreender. E ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Lembra que eu falei anteriormente que a paz interior é a maneira de Deus nos orientar e nos dar a direção que estamos certos? Quando a coisa fica turbulenta, fica muito agitada, é porque algo está errado. Então, a paz de Deus é o elemento número 1 de que nós estamos no caminho certo em relação à vontade de Deus. À medida que o novo convertido for aplicando à sua vida as verdades desta lição, né, ele irá descobrindo sempre mais e mais a vontade de Deus para a sua vida. Precisaremos incentivá-lo a agir pela fé e fazer o que sentir que Deus lhe está orientando. Né? Quando a gente usa a palavra aqui, sentir, não é se basear nas emoções. As nossas emoções são perigosas em termos de confiança. Nossas emoções não são confiáveis. A gente pensa que o que eu estou sentindo é a pura verdade, depois você descobre que era uma furada. Então, a gente percebe a vontade de Deus. A palavra perceber, ela é mais segura do que sentir a vontade. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo que eu devo fazer isso, eu estou sentindo que Deus quer isso. Isso é muito perigoso. Devemos perceber, devemos ter a noção exata daquilo que é a vontade de Deus. O sentir baseado na emoção é perigoso. Não devemos aconselhá-lo, o novo convertido, né, a ficar esperando até que tenha absoluta certeza e paz, pois é no exercício da fé que tais coisas se formam no coração. Então você fica quietinho, não faça nada a ter toda a certeza. Se você for fazer isso, você nunca vai agir. Se Jesus fosse esperar os discípulos estarem bem treinados e prontos para evangelizar o mundo, ele estaria sentado lá debaixo de uma oliveira, lá no Monte das Oliveiras, até hoje. Então, não espere
vá agindo. E à medida que você vai agindo, Deus vai orientar. E se eu errar? Se errar, volta, pede perdão se pecou, se desobedeceu, e volta e faça o certo. Você agir e errar é preferível a não agir e omitir de fazer aquilo que você tinha noção que deveria fazer, né? Se depois de haver agido pela fé, né, a pessoa não conseguir a paz, ou se uma porta se fechar diante dele, então deve retroceder e buscar novamente a orientação divina. Ou aquela porta que se fechou é uma indicação de Deus que aquele não é o caminho, não é o momento adequado, né, para se fazer. Lembrando sempre que é muito mais fácil guiar um carro em movimento do que um carro parado, né? Só crianças sentam no volante e dizem que estão dirigindo. Você manobrar um carro parado é muito pesado. Ele andando é moleza, né? Então, se você seguir as orientações de Deus e for andando, o Espírito Santo, para dirigir a sua vida, é bem mais fácil para ele, e para você também ser orientado por ele, é bem mais fácil, né? Então, na vida cristã, é uma ilustração muito, muito boa. Muito bem, para a gente fechar as tarefas que a gente verifica ou, né, indica para essa próxima semana, né, do novo discípulo. Primeiro, verificar as anotações do devocional dele. Ele está indo bem, ele está crescendo, o devocional dele está ficando. Quem gosta, por exemplo, de escrever, incentive ele a escrever os devocionais, escrever um texto, né, ou escrever as conclusões dos versículos. Tem pessoas que não gostam, então não obrigue ele a escrever, porque não vai funcionar. Vai ser entediante, ele vai preferir parar de fazer, porque só dele pensar em escrever já é cansativo. Então, veja qual é o método dele progredir, qual é o método dele, né? Mas inicialmente ele fazer essas anotações é um meio de medir. Mas à medida que ele for ganhando corpo, aí a gente vai adaptando a realidade dele. Nem todo mundo, né, é fã de um livro, de um caderno, né? Mas inicialmente isso é importante para ganhar disciplina. Então, até fazer devocional aqui é uma questão de obediência, e fazer anotações, a princípio, é uma maneira de se medir o progresso dele. E segundo, pedir para ele pensar e escrever algo sobre a vontade de Deus para a sua vida. O que você acha que você já descobriu da vontade de Deus para a sua vida, né? A primeira vez que essa pergunta me foi feita, quando eu era novo convertido, eu lembro da resposta até hoje, e ela fazia sentido naquele dia e faz até hoje. Eu disse o seguinte: olha, eu não sei em que tipo de coisa eu vou servir a Deus, que tipo de ministério, mas eu sei que qualquer que for, vai passar por ensinar. E veja no que deu, 44 anos depois, né? Então, era uma caminhada que eu teria pela frente, que eu não tinha a menor noção dela, né? Eu jamais saberia que eu iria para um seminário, jamais pensaria que eu faria teologia, jamais pensei que eu me tornaria pastor, jamais pensei que eu iria dar aula em algum seminário, que eu iria discipular pessoas, mas eu tinha uma noção que no meu coração ensinar era uma coisa que me dava prazer. Então qualquer coisa que eu fosse servir a Deus no futuro passaria por ensino. E então eu já descobri, se eu tenho que ensinar, eu tenho que aprender. Antes de eu poder entrar nesse, eu vou ter que aprender. E foi isso que norteou a minha vida e norteia até hoje. E uma terceira coisa, né, como está a prática da leitura bíblica? Outra coisa que a Monte das Oliveiras pega muito no pé é ler a Bíblia, né? Todos nós, até inclusive vou até mostrar para o Halley isso aqui, porque nós estamos precisando de imprimir mais calendários de leitura da Bíblia, né? Nós incentivamos todos os nossos membros, todos os irmãos que andam conosco a ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. E esse calendário tem a Bíblia inteira dividido já nos 365 dias do ano, para ele ir lendo e marcando. Ao final de um ano, ele já leu a Bíblia toda, né? O meu pastor me desafiou isso no meu primeiro ano de convertido, e 44 anos depois estou eu aqui, e nunca mais passei um ano sem ler a Bíblia inteira, pelo menos uma vez.
E nunca deixei de cobrar isso dos membros das igrejas que eu passei, que eu trabalhei. Isso sempre foi um legado que acabou ficando em todos os ministérios que eu fiz. Tá? Então, leia a Bíblia. Como é que você está lendo a Bíblia? Eu leio aqui, né? São as minhocas bíblicas, você vai fazendo buraco na Bíblia. Hoje em Mateus, amanhã em Lucas, depois em Atos, depois em Salmo. E depois de 30 anos, eu nunca li a Bíblia toda. Perdeu. Né? É precioso o conhecimento que ela dá na leitura como um todo. Deus abençoe. Pai Santo, nós agradecemos o privilégio de podermos praticar a obediência ao Senhor e à Tua Palavra. E à medida que obedecemos, nós crescemos. E pedimos graça e sabedoria e abençoamos o dia, o domingo de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos irmãos, e assim que a sua bondade nos guie cada dia mais em passos que nos levem ao crescimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Às 19 horas nós estamos aqui para a live de adoração e louvor e vamos continuar falando sobre o que acontece quando a glória de Deus se vai das nossas vidas ou da nossa compreensão da vontade dEle. Deus te abençoe.